Okay, and then just a minute, we're trying to bring in, there we go. Pedro is here, and I don't see it. Oh, there he is. Eliezio still hasn't joined, though. But I think we lost the questions, or did you manage to save them? I think I can still access the questions. Oh, nice. While you continue, yeah. So I'll go and gather them. But Eliezio, I don't know if we've joined. I just sent him a message. He has seen it, so hopefully he will join soon. Sorry for the inconvenience. It looks like the sessions only last 2 hours, so we had to start a new one. No worries. I'll try to go to the other session, see. Okay, I have the questions. Let's see if, oh yeah, Elias is here, okay. Alô? Tá ouvindo? Sim, tudo normal, de novo. Ok. Ok. Quer que repita alguma coisa aí? Não, acho que eu tô na anotação aqui, acho que faltava uma frasezinha aqui, mas... e desculpa por algumas simplificações aqui, mas... Não, ok. So... we basically started that proceeding, and from one small proceeding, we just uncovered a bunch of different interests, and we saw how different political groups, the people linked to the church, to agribusiness, and to weapons dealing that support the government very strongly, were starting to get a hold of some of those positions in those governmental organizations and do what the government, what was in the government agenda. A grande questão não é simplesmente a atuação de uma organização ou de outra contra um ato
que foi mal feito da parte do governo. A grande questão é, nós realmente estamos diante de um momento de ruptura da ordem social, e se isso acontecer, as populações indígenas, que são as populações que sempre estiveram à margem da sociedade, essas populações, elas ficam como dentro dessa conjuntura constitucional? De que forma o Estado pode fazer a garantia para que essas pessoas, para que eu tenha o direito de rever minha família, saber que todos estão em paz, de novo? Porque o que nós temos visto é diferente disso. O Estado tem realizado ações que atentam contra a nossa família, atentam contra a vida de pessoas. O Estado tem financiado pessoas e situações e atividades para, de alguma forma, suprimir a nossa vida. Seja de forma direta ou com uma simples omissão, como ele faz com a FUNAI. E enquanto houver, nessa conjuntura, enquanto houver o direito, enquanto houver o Estado na forma que está, o Estado democrático de direito, enquanto houver a ferramenta do direito para utilizar nessa sociedade, com certeza as populações indígenas, através das suas representações, estarão fazendo uso do direito. Porque nós entendemos que essa é uma das formas que essa conjuntura externa nos coloca à disposição, é uma ferramenta que nós temos. A grande questão das comunidades foi, no passado, o primeiro a falar a língua de vocês. Depois, a grande dificuldade, o grande desafio foi aprender a pensar como vocês pensam. E agora, a grande dificuldade que nós temos tendo e o grande desafio que nós temos tido é fazer vocês entenderem que nós existimos de uma forma diferente e que o Estado, na forma que está hoje, da forma que está hoje, não é? O pensamento que estão aplicando é um pensamento medieval. Na forma que o Estado está hoje, ele nos garante também o direito à vida, até porque o texto constitucional não faz distinção do tipo de vida, não, que ele precisa garantir. Ele garante vida a todas as pessoas. E o que nós temos visto na prática é que o Estado ele tem feito essa distinção. Não só com a população indígena. Nós estamos falando com a população dos quilombolas, dos negros, da periferia, dos pobres, do trabalhador. Então, essa é a grande demanda que o Estado brasileiro precisa entender, ele precisa ressalvar nos dias de hoje. Uma das coisas que eu tenho trazido, e aí tenho imposto a nossa organização e a organização dos estudantes, e a organização de várias pessoas que nos apoiam de alguma forma, e também aqueles setores das universidades. Nós temos aqui muito presente a Universidade Federal do Estado do Amazonas, temos muito presente a Universidade do Estado do Amazonas, da qual eu sou egresso. Nós temos levado esse pensamento para a universidade. Quando eu recebi esse convite de vocês, eu cancelei toda a minha agenda. Eu tinha várias outras atividades, mas eu cancelei porque eu entendo que a universidade ela precisa assumir esse debate, ela precisa fazer com que esse debate faça parte da sociedade. E o direito, como sendo a ferramenta de formação, ele precisa garantir que as pessoas que vão ter esse conhecimento dessa situação que nós estamos vivendo, ainda nesse momento elevado de situações estranhas, né? Então, eu agradeço a vocês por esse espaço. Eu entendo que esse realmente é um local de debate, é um local de construção de ideias, é um local de fundamentação, inclusive, de novas teorias, e diferente do que o Estado brasileiro tem dito, que as universidades têm sido um aparato para a esquerda, eu já penso diferente, que a universidade é um campo aberto, exatamente um campo aberto para a gente debater vários temas, e tudo bem que tenha gente do lado oposto, mas que a gente encerre os debates justamente com aquilo que deve prevalecer, com a ordem, o entendimento de justiça aristotélico, né? Que dá para cada um que lhe pertence. Então, nós só queremos isso. Só queremos fazer parte desse debate e fazer a sociedade entender que nós existimos, temos direito e precisamos, assim como todas as outras pessoas,
ter o direito à vida garantido, sobretudo. Ter o direito à terra garantido como todas as outras pessoas. No nosso caso, a terra vai muito além do pedaço de chão. A terra tem uma ligação espiritual. A terra tem uma ligação que vai muito além do nosso corpo físico. E nós, sem a terra, não vivemos por várias razões, inclusive físicas. E também nós não podemos viver sem o nosso corpo espiritual. É isso, estou aberto para perguntas e o que for. So I need to start by saying that there's no way I will be able to do justice to what Eliezer just said, but I will try. Forgive me for not. I don't think that's even fully translatable to English. So the big question, it's not simply acting in as an organization or against one act that was misdid by the government. The big question is that we are in a moment of potential social rupture. And if that happens, the indigenous populations, which were always at the margin of society, how are they in that situation, in that, if that happens? And how can the state fulfill its promise towards my right to see my family again? Because what we have seen is that we have a state that has been acting against our family, against the life of people. It has been financing people, situations, and activities to suppress and end lives, be it in a direct manner or in an indirect manner with omission, such as in the case of Funai. So as long as there is law, as long as there is the rule of law as it currently should exist or exists, you can be certain that our indigenous populations will be making use of those rights and constitutional rights and the rule of law. This is one of one of the manners that the current state of affairs puts us into action. So in the past, one of the big questions for indigenous communities was to speak your language. Then we had to learn how to think the way you think. Now we have to make you understand that we exist in a different manner, and that the rule of law in the form that it currently exists gives us the rights to life. The Constitution and the rule of law doesn't make a distinction between different lives. It guarantees them all. And the Brazilian state has been doing its distinction. It has shown disregard for the lives of quilombolas, of Black people, of people that live in the peripheries, of working people, of people living in poverty. So this is a demand that they need to understand. And finally, one of the things that I have been trying to bring to the discussion is, alongside some student organizations and other organizations that have people that support us somehow in universities, especially the Federal University of the State of the Federal University of Amazonas and the Federal University of the State of Amazonas, where I graduated. We have been bringing our agenda to them, and so today I canceled all my events, all I had scheduled, because I think that universities need to take part in these debates and make these debates a part of society. And the law and the rule of law needs to
guarantee all it can while we still have it. So I thank you all for participating. I think it's very important to have this space to debate, to spread ideas, to discuss theories. It's different from what the Brazilian state has been suggesting, that the university has been taken over by the left. I think university is an open field to debate various different themes. And it's fine when we have people defending opposing views, but we need to finish the debate with the concept of Aristotelian justice, to each his own. So it's very important to be in universities to show that we exist, that we have rights, that we have rights to life, and that we have a right to our lands. And in our case, the land goes much further than a piece of soil. It has a spiritual meaning. It goes much further than the physical body. And that's basically it. Thank you very much. And I'm open for questions. Thank you very much, Alessio. And thank you, Pedro, for a strong, good translation that you've been doing for a long time. Thank you both. I think we will be open to questions now. Even though we've run over time, I hope everyone is still willing to answer some questions and stay behind. If one of our panelists can't, then please send a message through the chat and we'll say goodbye and thank you very much. We totally understand that we're running over time, but I think it's important that we answer 3 questions. So I think we might start with the top one here. And please, any of the panelists, say in chat if you would like me to bring you up to answer. We can have multiple panelists at the same time. And Pedro as well, please, translate for Eliezer. All right. So the first question is, in the context of the coronavirus, there has been a lot of criticism from international organizations on the use of wildlife such as bushmeat. Does this criticism exist in Brazil? And if so, has there been an effect on the use and trade of wildlife in areas where indigenous communities depend greatly on wildlife and the environment? Can you translate? No contexto do coronavírus, existiram muitas críticas de organizações internacionais no uso de vida silvestre, such as bushmeat, nem ideia do que seja isso. Essa crítica sobre o uso de animais silvestres existe no carne de caça. Obrigado, Luísa. Essa crítica existe no Brasil e, em caso afirmativo, qual tem sido o efeito no uso e na comercialização de carne de caça em áreas, em terras indígenas que dependem muito de carne de caça e na vida silvestre para sua sobrevivência. Tá. No nosso caso, a carne da caça, ela vai além de entender como sendo comida, né? Os animais, eles têm espírito também. O caçador, quando vai para o mato, ele pede permissão para matar determinado animal. E quando há essa desordem, quando há essa mudança das coisas no nosso meio, a gente sofre também no meio espiritual. O pajé, quando ele vai curar alguém e o espírito chega para ele para dar a dica de como ele vai curar determinada pessoa, ele pode reclamar também que determinado animal foi morto de forma errada ou coisa e tal. Além disso, nesse contexto de pandemia, o caçador, quando entra na terra indígena, e ainda mais na terra indígena que está cercado por
cidades que têm um índice altíssimo de contaminação pelo Covid-19. Atalaia do Norte, hoje, tem 6 casos confirmados para uma cidade muito pequena. Tabatinga está com 18 mil casos. Quanto está de casos aqui? 700 casos. Benjamin Constant está com uma quantidade de casos superior à quantidade de casos de Tabatinga. Ou seja, essas pessoas vão caçar dentro da terra indígena. A possibilidade de contágio é altíssima. Caso algum indígena da terra indígena seja contaminado, certamente vai acontecer um genocídio. Isso aí é por essa razão que nós impetramos aquela ação inicial. Porque o contágio da população, nesse contexto de pandemia, não há outra forma. Nós vamos deixar de existir, sim, porque nós somos poucos. E um contágio como esse vai acontecer como aconteceu com a gripe em 1980 com o povo Matiz. O povo Matiz não tem mais os seus velhos. O povo Matiz quase deixou de existir porque ele teve contato com a gripe na década de 80. Então, isso para a gente é mortal. O uso da caça em si ela é ilegal no Brasil, né, para essa finalidade, nem para as pessoas que moram próximo da terra indígena. A ressalva para aquela pessoa que mora na zona rural e caça ali próximo da sua propriedade, mas ingresso em terra indígena não. Okay, so in our case, bushmeat goes much further than food. Animals have spirits as well. So before hunting, a hunter from our people will ask for permission to kill an animal. So when there's disorder, we don't only suffer in the physical way, but also in the spiritual way. So the pajé, when he's going to care for someone and he's going to ask for spirits to help to cure someone, the spirits might say that one of the animals was killed in the wrong manner. So that's very bad for us. And another way that this impacts us as well is that during a pandemic, a hunter that enters indigenous lands coming from cities with high rates of contamination. So in some of the nearby cities, we have more than 700 cases, and in very, very small villages. The chance of this hunter transmitting the disease to someone in one of the indigenous populations is very high. And if that happens, it's going to be a genocide. And that's why we started the first proceeding, because there's no other way. If we don't do this, if we don't stop these people from entering the lands, we will cease to exist. We are already very few, and it will be like the Machis people with the flu. The Machis people don't have elderly anymore, and it's almost stopped existing. And a final remark is that the use of bush meats is illegal in Brazil in most cases. It's always illegal to hunt animals in indigenous lands, and there's only one exception for people that live in rural areas and that eventually hunt animals near their rural areas. In indigenous lands, it's always forbidden. Okay, thank you. And Bruno, do you want to add to that? Okay, so let me take a free ride on what Eliezer said. One big thing that Eliezer said is true not only for their people or for the Javali Valley, but for Brazil as a whole. I mean, the major claim or the major impact of COVID-19 on indigenous peoples or indigenous policies in Brazil is that indigenous people are claiming that the solution for COVID or the way to
to reduce impacts of COVID-19 on their lands is for the government to provide or to assist them on what they call, what Brazilian law call vigilant activities. There is a differentiation in Brazilian law between vigilância and fiscalization and vigilance. And they say that the government do fiscalization, which means that they have the rule of law and they can use the police and make fiscalization operations, but the communities, they do have the right to do vigilance actions and implement vigilance policies in their lands, vigilance plans. And the whole indigenous movement in Brazil from north to south is claiming that for reducing the impact of COVID-19, we need to improve or to support vigilance activities conducted by indigenous peoples themselves in their own lands. And those claims came to the judiciary, and we have not only this one that we're discussing, but we had at least 20 or 20-something decisions on the judiciary regarding indigenous people and COVID. And they all point out for the same thing, that the government should take action, active action, to promote vigilance, fiscalization, and help the indigenous people to reduce the contact with the national society in that way. So the problem is implementing those decisions, because we have a lot of good decisions, but at the same time, we have a federal government that is requesting funds, is not putting funds on the environmental agencies and limiting the scope of action of the federal police. So there's not actually a state force to implement those decisions. And another thing that I'd like to add on what Eliésio said, and it's another contribution, in maybe 20 days ago, 30 days ago, I don't even know, when the quarantine began, I received some messages from indigenous leaders all over the country, and one of those was from a Kayapó leader that was saying that he's a pajé, he's a very well-known pajé, shaman, and they saying that he heard on the news that this is disease that is animal, or they were calling animal disease. In their language, they do have a language for that. They call animal disease, and animal disease is something that indigenous people know how to deal with. And the way to deal with in animal disease is to retire to the back of the land, to go further away inside the forest, and to stay there and work there and do their shamanic thing over there. So they to work and to talk to the spirits and talk to the animals. So they do have, the indigenous people in Brazil do have a response for, and they do have an experience on how to reduce the impact of pandemics like this one. And we need to pay very good attention to that, and to the relations, and we have a lot to learn on how they do relate to the wildlife and wild animals, and think about how we ourselves relate to them, and maybe we can formulate beyond that a critique on how we live on this planet and how we relate to nature. Aliás, eu só estava dizendo, em cima do que você disse, que no começo da pandemia, há muito tempo atrás, sei lá, 60 dias atrás, 30 dias atrás, eu recebi uma ligação de um pajé, uma mensagem de WhatsApp de um pajé Kayapó que estava dizendo, isso é doença de bicho eu sei lidar, né? E o que ele falou, o que ele estava meio dizendo é de que ele ia juntar o povo dele, ia para dentro da floresta e ia manter as relações com os donos dos bichos, né? Ia manter as relações com os espíritos da natureza, ia meio conversar, porque essa não era a primeira vez que o povo Kayapó passava por uma doença desse jeito, assim, né? Eu também estava dizendo de que o importante nessa situação, para a gente, para mim, né, que não sou indígena, mas sou advogado e estou ali, de que o importante nessa situação é garantir
que o Estado tome medidas ativas para poder fazer medidas de fiscalização e vigilância e dar suporte para os indígenas que estão envolvidos em ações de vigilância nas suas próprias terras, para poder garantir que essa resposta que os povos indígenas têm eles mesmos consiga ser de fato implementada. I was just translating for Eliezer. Thank you. Thank you both, Eliezer and Bruno. We'll move on to the next question. With the sad questioning and even ridiculing of academic expertise on behalf of the government, what have been the platforms used by experts in Indigenous rights and Indigenous communities themselves to safeguard their health and livelihoods? Então, com a atitude triste e mesmo hostil que o governo tem em relação à comunidade acadêmica, quais têm sido as plataformas utilizadas pelos especialistas em direitos indígenas e pelas comunidades indígenas para preservar a sua saúde e a sua subsistência? Pergunta para mim? Se tiver algo a falar, é liberado para todos. Ok. Até onde eu tenho acompanhado, uma das formas que nós temos buscado para combater essa posição do governo brasileiro, a resposta é uma palavra só: ciência. Ciência. Claro que é a ciência que vai dar resposta para tudo isso, seja o próprio direito, que combate os atos mal feitos da parte do Estado, seja a medicina, que busca formas de minorar essa situação, esse estado de acometimento coletivo que todo mundo se encontra. E, claro, que no nosso caso, a medicina vem aliada com a medicina tradicional, que não deixa de ser uma ciência na nossa visão, na nossa cosmovisão. Então, para combater tudo que o Estado brasileiro tem feito, tudo que ele tem dito, tudo que ele tem falado contra, e agora ele continua refém desse próprio discurso dele, é uma palavra só: é ciência. É o conhecimento que vai libertar e que vai trazer a resposta para todas essas questões que nós estamos vivendo nesse momento, seja na área que for, mas agora na área da saúde, por conta do momento de pandemia que nós estamos vivendo. E isso não é uma coisa simples para se resolver de forma simples. E claro que essa ciência, quando aplicada no nosso meio, ela naturalmente que vai ser aplicada justamente com a nossa medicina tradicional também, como o companheiro falou agora há pouco, né? O Kayapó falou que essa é uma doença trazida pelos animais, e o Kayapó tem como falar com os animais, olha só. No nosso caso também, a gente tem como aplicado a medicina trazida pelo não-índio, e aliada com a nossa medicina, a gente consegue curar, como várias coisas já aconteceram. A medicina, através do subsistema de saúde da CESAI, realizado pela CESAI, nós conseguimos curar várias doenças de várias formas, aliando a medicina tradicional com a medicina do não-índio. Então, a resposta é única, é a ciência. E, aliás, para combater esse estado que ele se encontra também, eu diria que seria um estado permanente de burrice, né? Também é a ciência. Tudo é a ciência. From my perspective, the way to fight back is science. Science will give the answer to all of it. So from the legal perspective, that pushes back against the actions from the government. From the medicine perspective, that seeks ways to lessen the situation. And when I'm talking about medicine, it's your medicine in conjunction with our traditional medicine, which is also science in my view. So the way to push back against all of this, it's only one world. It's science, and the knowledge will set us free and bring answers, especially now in the health
from a health perspective, given the pandemic. And as Bruno said, like science, when it's applied in our midst, it is combined with our traditional knowledge. There's the example from the Kayapo people. So if the disease was brought by animals and we have how to talk to them, we have how to apply our own knowledge, our own medicine with that's brought by the non-indigenous people and combine and cure, as we have done in when fighting back against many other diseases. And science is also what we can trust in to fight back against the permanent state of dumbness that the president finds himself and the government. Thank you. Yes, Luisa, do you have something to add? Okay, I think Eliezer has put it perfectly, brilliantly, and I would just like to make a footnote to that, that we have in the universities a lot of scholars, teams of scholars in every level engaged in documenting the specific situation of the peoples they work with. Also in the organized civil society that I told you about, advocacy groups, organizations in Brazil are very technically based. They have a lot of experts inside these organizations. And they are also making a lot of information, detailing, documenting situations. And so we have a lot of engagement in the scientific front, both in the universities, in the mostly public universities, and in the civil organized societies, in order to make a lot of information and a lot of technical discussion. And also, I should point that we have a tradition in the public health studies concerning indigenous people. So we have numerous, I'm talking about hundreds of people engaged in making qualified information to follow up on this and to not let the disinformation campaigns to prosper. Okay, just to tell you this detail, because it's a characteristic of the Brazilian public space. Wonderful. Thank you very much, Luisa. And I think this will be our last question, since the other two are just from us, from Nishant and me. The last question will be, I would like to hear from speakers Luisa, Bruno, and Eliezer, seeing the anger of the Bolsonaro government and its necropolitics, which never tires of pronouncing its aversion to minorities such as indigenous peoples, and the underreporting of cases of contamination and death of the Brazilian population, do you imagine that there should soon be a kind of truth commission, Comissão de Verdade, to investigate the COVID-19 within indigenous people? Então, gostaria de ouvir da Luisa, do Bruno e do Eliésio, considerando a raiva que o governo Bolsonaro tem e a necropolítica que ele tem. Ele nunca se cansa de falar da sua versão em relação às minorias, incluindo as populações indígenas, e considerando também a grande subnotificação de casos de contaminação na população brasileira, você acha que deveria existir uma espécie de comissão da verdade para investigar o impacto da Covid nas populações indígenas? Okay. Yeah. So Eliezer can either answer first, or Bruno, whoever would like. Eliezer? Ainda está conosco? Estou sim. Se quiser que o Bruno vá primeiro, pode, se não, pode começar por você. Tá, então, é rápido. Eu tenho um amigo que é o coordenador do curso de medicina da Universidade Federal do Amazonas. Ele disse o seguinte, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, quando
Vocês sabem que a capital do Amazonas, o estado do Amazonas está em terceiro lugar no Brasil como o lugar que mais tem contaminados e mais teve morte, né? Ele disse o seguinte, olha, é possível criar um protocolo, e ele é médico, né? Coordenador do curso de medicina, é possível criar um protocolo que não só a autoridade do hospital vai lançar no momento do lançamento da morte. As pessoas que atuam na área da medicina podem criar uma comissão, o Conselho Regional de Medicina pode criar uma comissão para confirmar se realmente aquela morte lançada, por exemplo, com a justificativa de que a pessoa ficou com falta de ar, por exemplo, possa confirmar que, de fato, antes de enterrar, antes de fazer o enterro dessa pessoa, fazer exames para saber se, de fato, foi morto pelo Covid ou não. Então, já há elementos, inclusive a comunidade médica, e aí, nesse caso, o doutor Mena Barreto, eu lembrei o nome dele, ele propôs isso, né? Mas eu acho que não tem sido o interesse da parte dos governos esclarecer se, de fato, essas pessoas têm morrido de Covid ou não, porque isso, de alguma forma, prejudica também a imagem da cidade. Eu atuo em favor de 15 prefeitos, tá? Esses 15 prefeitos, e aí por uma questão de ética, alguns desses prefeitos, grande parte deles, e é comum entre eles, dizer o seguinte, que não querem que lancem a morte de 10 pessoas como sendo de Covid, porque para o município dele vai ficar ruim. O pessoal que, por exemplo, fazia visita ao município para fazer turismo, não vai mais visitar esse município. Então, ele lança como sendo uma outra morte, uma morte de uma outra categoria que não seja Covid. Ou seja, essa subnotificação, essa comissão para verificar se de fato existe ou não, ela precisa acontecer, até porque ninguém sabe a quantidade de pessoas que foram contaminadas e nem sabe a quantidade de pessoas que morreram, né? Tabatinga, que foi uma cidade que teve uma quantidade altíssima de contaminados, de morte também, já ouvi dizer hoje que o prefeito vai baixar o decreto que vai voltar à normalidade dia 1º, ou seja, nós nem passamos do nível 1 ainda, as pessoas ainda estão morrendo ainda. O hospital, pelo simples fato de que a informação da contabilidade lá dos mortos dele chegou dizendo que não tinha tantos contaminados mais, ele já estava apto para abrir o município, ou seja, é uma subnotificação, é um jeitinho que estão dando para abrir de volta as cidades, isso aí vai trazer um prejuízo enorme, porque muitas mais pessoas serão mortas ainda. Okay, so I have a friend, Mena Barreto, which coordinates the Faculty of Medicine in the Federal University of Amazonas. And he said in the state legislature, and Amazonas is a state that is ranks in 3rd place in terms of people infected or that died from coronavirus. He said, Mena Barreto said that it should be possible to create a protocol that takes away the responsibility from only the hospital to decide the cause of death, and that would require for people that have died for causes that could be COVID to be tested and to confirm that their deaths was due to COVID before they are buried. So we already have elements, we could do that, but what I think is the government is not interested in doing that, because it negatively impacts how people see a specific city or municipality. So I represent 15 city mayors, and a large part of them says that they don't want to register the deaths of people as being from coronavirus, because it will bode badly for the city. And people that, for example, used to visit the city for tourism will not do that anymore. So they are
registering those deaths as due to other cases. So I think commission of inquiry such as that needs to happen, because nobody really knows the quantity of infected people and deaths due to the pandemic. Here in Tabatinga, we have a very, very high number of infected people and deaths. And even so, we have a municipal decree that is ending lockdown on June the 1st, not because people stopped dying, but because a hospital said, oh, there's not so many infected people anymore. So it's a way to open up cities, and that will for sure make the damages much, much greater. Wonderful. Thank you very much, Eliezer and Pedro. Now on to Bruno. Thank you. I just want to add that I think Bolsonaro's political project is full of death everywhere. His discourses are full of anger, and deaths are counted as something necessary. Of course, that the death which is present in his discourses is the death of his enemies, of his oppositors, and but in the case of coronavirus, he has clearly demonstrated that of the Brazilian population, and of course, in this case, indigenous peoples are much more vulnerable and more, let's put it this way, more easily to die as a result of the contact with the virus, are all taken into account in his discourses. And I think one word that really defines this political tactic is Bolsonaro's cynicism. Is a cynic, and therefore, as a cynic, he takes that as a precondition, as a requirement of his politics, especially of his political enemies. To deal with that reality, I think that it is extremely important what the articulation of indigenous peoples of Brazil is currently doing, the APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, because they started to account for indigenous deaths by themselves. So they started to produce their own data because state data is not reliable. It's not reliable. Sorry. So all that to say that I think in this current moment where a state is overtaken by such an idiot, such this kind of person, such an evil person, the best thing we can do as civil society, and speaking about indigenous peoples and indigenous movement, is to take initiatives like the PEEP and start to produce your own data and engage in disseminating this data as the true information and disputing the truth, because what we see today is a dispute over truth, which connects back to the other question about science and the role of experts. But when we talk about commission of truth or truth commissions, I think it's quite unlikely that we might have something like that in the present and in the near future, because that requires some sort of political compromise, and to some degree it requires the transition from what we are currently at to something else, and we are not there yet. So we might speak about or consider having a truth commission when we get somewhere else, which is not where we are at the moment. We are in the middle of the problem. So maybe in the future, when we overcome
this quite tragic situation, we may think about something like a truth commission that is produced and constructed with compromise and mainly democratic compromise among political forces. Thank you very much, Bruno. I think, Pedro, maybe you can still translate that to Eliezer. Oh, I was sending him translated WhatsApp messages. Oh, perfect. Okay, wonderful. So I think with that, we're going to close today's panel discussion. I want to thank everyone, Eliezer, Bruno, Pegorari, Bruno, Morais, Pedro for translating, and Luisa Valentini. It's really been an honor to have all of you here sharing your experiences and your knowledge and informing us on this deeply troubling and complicated issue that we should all be paying attention to and doing our best to understand and help with. Thank you so much once again. I would like to also remind everyone that we're going to have another event similar to this in the coming weeks. We'll be talking not only about Brazil, but we'll be comparing the situation in Brazil together with Canada, India, and the United States. So how COVID has impacted indigenous communities in all 4 of those countries. And thank you very much. I will just share those links one more time. And a virtual round of applause to everyone. Thank you so much for joining. Bye-bye.